teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola, nos organizando aqui, amém? Para já estarmos iniciando esta aula, que com certeza será uma bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a nossa aula, abençoe. Estamos primeiro domingo do ano, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro domingo, vamos pedir a Deus que nos dê uma aula abençoada, em que possamos ser de fato abençoados pelo Pai Celeste. Amém, queridos? Vamos ver como é que está aí o som. Se o som estiver bom, seja me avise. Tá bom, o som está bom. O audiovisual está também bom. Então, vamos na nossa aula de hoje, começar com a nossa oração, pedindo ao Senhor para te abençoar este ano todo, né? Não só hoje, primeiro domingo, dia 4 de janeiro de 2026, mas todo esse ano possamos ter um ano alegre, não é? Um ano satisfeitos
e, sobretudo, buscando agradar a Deus, não é? Porque aquele que agrada ao Senhor, até os seus inimigos têm paz com ele. E é bom que a gente esteja em paz com todos, né? A Bíblia diz, enquanto estiver em vós, estejam em paz com todos. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz. Obrigado pelo ano que já encerrou. Agora um novo ano começa nas nossas vidas. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para nos prepararmos para fazer um ano e tudo fazermos para a glória do Teu nome, Pai, sem olhar para trás, a não ser guardar as experiências daquilo que aprendemos, Pai, não repetir os erros do ano passado, mas na Tua direção, na Tua orientação, ó Pai, meditando na Tua palavra, praticando a Tua palavra, podermos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Abençoe a todos que vão estar comigo nessa aula, abençoe aqueles que vão assistir depois através dos grupos, Pai, que sejamos todos abençoados pelo Pai Celeste. Obrigado pelo privilégio de estar com o Teu povo, Pai. Prepara-nos para os cultos presenciais. Nossa escola bíblica hoje às 16 horas na nossa sede. Como hoje é o dia de ceia, muitas das nossas igrejas estão ministrando a ceia na parte da manhã, abençoa grandemente. Nós outros estaremos ministrando na parte da noite. Também nos abençoe, Pai, que seja um dia de graça, um dia abençoado. Eu oro e já te agradeço. Abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos e, sobretudo, a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Que possamos, ó Deus, transmitir um Deus vivo, presente, que liberta, que cura, que transforma e que quer levar todos e trazer para o seu aconchego para levá-los para estar com Ele na glória. Oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos chamar o nosso louvor e abra a seu cantor no 545 do cantor cristão. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais. Se vem na escola comigo, ouvir boas notas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas notas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, em que sempre estuda que feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas notas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então, aí está a nossa aula já no ar e nós vamos estar hoje fazendo uma meditação. Deixa eu conseguir aqui um fundo musical, vamos ver se eles me dão essa chance, né? Um fundo musical para nós estarmos já fazendo a nossa
meditação. Amém? Hoje o nosso tema é um tema deveras importante, porque nós sempre precisamos de estar meditando na palavra, do padrão que a palavra dá para o nosso dia a dia, para nós podermos ter a vida de acordo com a direção de Deus e da sua palavra. Amém, queridos? O nosso tema é esse: livra-nos do mal e o jejum. Está em Mateus capítulo 6, 13 a 18. Vamos então estar meditando nesse texto. Mateus 6, 13 a 18. Vamos então estar meditando nesse... Vamos lá. Mateus 6, 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Aí vem o conselho, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então está aí, né? Primeiro é nós pedirmos ao Senhor que nos livre do mal, não é? Porque o mal existe, ele está na terra. Não era o plano de Deus que o homem convivesse com o mal. Não. Mas o homem, infelizmente, fez essa escolha ao desobedecer a ordem de Deus. Está lá no livro de Gênesis, quando Deus disse que não comesse do fruto, que é chamado de o fruto proibido. Mas vamos lá, Mateus 6, 13 a 18, é a parte da oração do Senhor. Foca em não cair em tentação, pedir livramento do mal e perdoar os outros como condição para sermos perdoados, além de ensinar a jejuar discretamente para Deus, não para exibição, enfatizando que Deus recompensa a sinceridade e o coração escondido. Mas vamos lá. Quando Jesus orou por nós, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, ele estava pedindo ao Pai o livramento para nós de tudo que o inimigo planeja e tenta fazer para a nossa destruição. Eu vou lembrar sempre de João no capítulo 10, né? Quando Jesus diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Não é o que Satanás tem feito? Como é que está o mundo que vivemos no século XXI? Em 2026 já amanhecemos, não é? Com uma tragédia, o que ocorreu. Eu não vou entrar no campo político, nem do certo nem do errado, mas o mundo jaz em guerra, né? Os homens lutando, enfim. Por que tudo isso? Porque o homem escolheu mal. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Se escolhemos bem, somos abençoados, bem-aventurados. Se escolhemos mal, colhemos o fruto das nossas escolhas. Mateus 6,13, parte do Pai Nosso, é um pedido para não sermos levados à tentação. Porque a tentação existe. Está aí, somos tentados. Nós temos a tentação e temos a prova. Estudamos sobre isso no último domingo do ano. Trouxemos para vocês uma explicação sobre tentação e provação, que a palavra no original é a mesma, mas a situação, a tentação está dentro de nós, ela vem de nós. A provação é aquilo que vem de fora, muitas vezes é Deus
nos lapidando para melhor trabalharmos para Ele. Amém? Mas vamos lá. O pedido para não sermos levados à tentação, focando na dependência de Deus para resistir ao mal e não sucumbir ao pecado, significando um clamor para sermos fortalecidos e livrados, não é? Fortalecidos e livrados das provações. Não para que Deus nos coloque nelas, mas para que nos livre de ceder quando testados, mantendo-nos no caminho da vontade dele. Ele permite a prova, a tentação, a provação permite, mas ele está sempre do nosso lado com as suas mãos estendidas, porque ele diz, se você passar pelo fogo, você está com você. Se passar pela água, você não vai se submergir. Então a prova de Deus é o livramento. Mas lá em 10:13 de 1 Coríntios diz, mas justo é o Senhor, que não vos permitirá prova ou tentação, além do que podeis suportar. Então, há aí um quê de Deus para nós descansarmos. Se alguma coisa veio, fique na expectativa, na esperança, na tranquilidade de que Deus sabe até onde você suporta. A passagem é um convite à vigilância e à confiança em Deus, que nos capacita a vencer as tentações. É seguida pela doxologia, embora às vezes em parênteses ou notas sobre o reino, o poder e a glória, reforçando a soberania de Deus. Ele permite, ele deixa, mas está tudo no controle dele. Ele sabe até onde eu e você podemos suportar. Vamos falar sobre o dia mau, ou os dias maus. É um conceito bíblico cristão que se refere a períodos de extrema provação, sofrimento, perseguição, desânimo ou crise na vida que testam a fé, a resistência e as convicções de uma pessoa, como doenças graves, perdas ou perseguições por causa da fé, exigindo que o indivíduo se revista da armadura né, de Deus, está lá em Efésios 6,13, para resistir e permanecer firme, entendendo que é um tempo de provação para fortalecer a fé e não um castigo vindo para testar e revelar a verdadeira confiança em Deus. Então, nós passamos por provas, passamos. O Senhor permite? Permite. Por que Ele permite? Mas Ele não nos deixa sozinho na prova. Ele tem uma resposta, Ele tem uma vitória para nós. O que nós precisamos é ser perseverante e ficarmos sempre firmes sabendo que temos um Deus que cuida de nós. E se Deus cuida de nós, como de fato cuida, e nos socorre, nós só temos que ficar tranquilo nas mãos de Deus. Mas vamos lá. Características do dia mau. Provação intensa, momento de dificuldade que excedem o normal, colocando o indivíduo em extremo sofrimento ou opressão. Manifestações. Pode ser uma crise financeira, perda de um ente querido, enfermidade, perseguição ou desafios morais e espirituais. Qual é o propósito divino? Vamos lá. Permissão de Deus para provar, fortalecer a fé e revelar o caráter como visto na história de Jó, na história de Daniel, na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não gosto desses nomes pagãos, né? Que é Ananias, Misael e Azarias. Mas estão aí. Inevitável. Chega sem aviso e não pode ser evitado sem uma parte da vida. Então, passamos por isso, queridos. É tão bom a gente começar a trabalhar, voltar para casa, encontrar a família toda sadia, tudo em paz, mas às vezes surge o inesperado, né? Como enfrentar o dia mau na perspectiva cristã? Então vamos lá pela palavra. Revista-se da armadura de Deus, buscar proteção e força espiritual mencionadas em Efésios 6,13. Revestivos do Senhor e da força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Nós vamos continuar. Buscar apoio. Procurar ajuda de amigos, líderes espirituais ou mentores.
É bom quando nós temos alguém para pedir oração e aconselhar. Irmão, me ajuda, eu estou numa prova, estou numa luta, me ajuda em oração. É bom termos essa companhia, esses companheiros, né, que possam ser os nossos ajudadores. Manter a fé, aí é que está, né? Acreditar que Deus tem um propósito e que o dia mau é passageiro, sendo uma oportunidade de crescimento. As provas, elas fazem isso na vida da gente. Você vai crescer, mas não esqueça, você tem que passar a prova olhando para o Senhor, naquela expectativa de que Deus não vai deixar você sozinho, né? Resistir e permanecer firme. Não ceder ao desânimo, à murmuração ou negar a fé diante das adversidades. Tem crente que, quando a prova vem, não leva mal não, mas eu não vou mais à igreja não, a minha vida estava melhor, agora que eu virei crente, olha aí. Não teve um encontro com o Senhor. Porque o encontro com o Senhor faz uma nova criatura ser gerada dentro de nós. Como está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você teve um encontro. Eu me lembro quando eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 16 anos, mas houve uma metamorfose na minha vida foi transformada. Eu dormi um homem, amanheci um homem diferente. Me lembro como se fosse hoje, lá no mês de junho de 1962. Um colega me levou a uma vigília, o nome dele era Edson, era conhecido lá na Chatuba, Mesquita, como Zão, era um garoto magro, mais alto, fortão. Foi o meu mentor, foi o que me ganhou para Jesus. E ele me forçou aqui e ali, acabou me levando para uma vigília de um barracão onde começou a igreja, a obra da restauração em bom sucesso, era um barracão. E eu passei a noite naquele barracão ouvindo a palavra. No dia seguinte eu era uma nova criatura. Aquela palavra entrou na minha vida, transformou a minha vida, e eu confesso a você, está fazendo 64 anos que eu me encontrei com Jesus. E até hoje minha vida foi transformada pela misericórdia de Deus, um homem vitorioso, um homem abençoado, um homem que pode dizer, eu tenho Cristo na minha vida, aquele Cristo que estava com os profetas, com os apóstolos, e com grandes homens de Deus como estão até hoje. Eu tenho o privilégio de tê-lo, e você também, se nasceu de novo. Amém, queridos? Vamos lá, não é? Resistir e permanecer firme, não ceder ao desânimo, à murmuração ou negar a fé diante das adversidades. O foco em Cristo, confiar em Jesus para vencer, pois Ele é o escape e o fortalece, nos fortalece. Mas como eu enfrento o dia da adversidade ou o dia mau? Como eu resisto a esse tipo de ataque do inimigo? Existe, nós somos atacados, não é? Mas vamos enumerar um. Vistam toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios 6,13, não é? E você pode ver, se refere ao versículo bíblico, que é um chamado para os cristãos vestirem a armadura de Deus, fé, justiça, verdade, etc., para resistir às adversidades espirituais e permanecerem firmes, sendo um texto central sobre a batalha espiritual. O objetivo é resistir e permanecer inabalável. Não é impedir o dia mau ou evitá-lo, mas atenuar os danos e os ataques do inimigo. O inimigo te ataca. Ele prepara laços, mas você precisa de tirar os olhos das lutas e das provas e colocá-los em Jesus. Ele está sempre pronto a nos atender. Eu me lembro quando Josafá recebeu, está lá em 2 Crônicas 20, ele recebeu a notícia que vinha uma grande multidão contra ele. E quando deram a numeração, quem eram? Os amonitas, os moabitas e os da descendência de Esaú, os edomitas. 3 nações se uniram
Era milhares e milhares, era muita gente contra ele. E ele promoveu uma oração, um jejum, falou com Deus, e aí orou a Deus, conversou com Deus, lembrou a Deus que ele era também descendente de Abraão, teu servo Abraão, usou o nome de Abraão nessa intercessão dele a Deus. E Deus gosta de ouvir você na hora da prova, clamar a Ele, porque Ele está pronto para te ajudar. E Ele só disse uma palavra: os nossos olhos estão postos em Ti. Que coisa tremenda, era uma prova, era uma luta. Ele não tinha como enfrentar aquela multidão, eram 3 nações poderosas, parentes, tudo parentes, né? Porque os moabitas, os amonitas eram descendentes de Ló, com aquele incesto com as filhas, né? E os demais eram os descendentes de Esaú, os edomitas, né, eram descendentes de Esaú, não, né? Então Amonita, Moabita e os eles eram tudo parentes. Como é que pode? Mas até hoje, aquela luta que você vê lá, se você for procurar assim, de onde vieram, tudo descendente. Agora, o que eu fiquei mais interessante é naquela guerra de Gideão. Gideão saiu com 32 mil homens para enfrentar 130 mil. Olha só, 130 mil. Quem eram eles? Eram os moabitas. Da onde vieram os moabitas? Eu fiquei assim que eu fui pesquisar. Os moabitas eram descendentes, olha só, de Abraão, com Centura, outra mulher de Abraão. Eles eram parentes e parentes próximos, né? E os amalequitas que estavam junto, que era descendente de um dos descendentes de Esaú. Tudo parente, se armaram. 130 mil contra 32 mil. E Deus olhou para os 32 mil, tem muita gente contigo. Dá um grito aí, quem for covarde, volte. Naquele quem for covarde, volte, voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. Agora imagine vocês uma luta de 10 mil contra 130 mil. E Deus disse, ainda tem muita gente, manda eles beber água, presta atenção. Aquele que botar as armas de lado e se refrescar, separa. Mas aqueles que segurando as armas, lamber a água lá, de olho no inimigo, separa. Quando separou, esses que lambiam a água, eles eram só 300. E você conhece a história dos 300. Pois muito bem, eles lutaram e venceram os 130 mil, porque quando Deus está com um homem, não há exército, não há poder que possa vencê-lo, porque não é contra o homem que ele está lutando, ele está lutando contra o próprio Deus. E lá no caso de Josafá, quando ele fez a oração, ele disse para Deus assim, Senhor, não temos como enfrentar essa multidão. A hora que ele disse, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Na luta, na prova, na dificuldade, olhe para o Senhor, converse com o Senhor, entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor, porque crer e confiar é muito diferente. Crer, muita gente crê, mas confiar é a prova da nossa fé, queridos. Está lá no livro de Salmos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, a confiança que prova a sua fé. Não, eu sei em quem tenho crido, então eu vou em frente, porque todas as grandes batalhas, as grandes lutas, as grandes vitórias dos homens de Deus, foi quando Deus entrou na peleja por eles. Agora eu pergunto a você, aquele que luta com Deus do seu lado, quem pode vencê-lo? Louvado seja o nome do Senhor. Você já passou por alguma experiência onde a armadura de Deus foi a tua proteção contra o inimigo? Tópico 2. Vigie e ore. Lucas 22, 45 e 46. Este foi o conselho de Jesus para os discípulos antes do dia mau. Um dos desafios de orarmos durante o dia mau é a tristeza que nos rouba a vontade de orar. Não vou orar, eu estou sem fé, estou sem força para orar, pois nessa hora dobra o joelho e diga, Senhor, eu estou sem força, mas Tu és a minha força. A Bíblia diz que não recebemos muitas coisas porque não pedimos a Deus. Está lá no livro de Tiago 4, 2 e 3. Quando oramos segundo a vontade de Deus, é o início da bênção. Vamos para o tópico 3. Procure o escape de Deus, está lá em 1 Coríntios 10, 13.
A Bíblia usa várias ilustrações para falar deste lugar de escape, como o Salmo 91, esconderijo do Altíssimo, no Salmo 9:9 é o alto refúgio no dia da angústia, no Salmo 27:5 é o pavilhão que me esconde no dia da adversidade, abrigo e tenda de socorro. Este lugar de escape vai servir como refrigério para os dias de aflição. Creia na Bíblia, busque a palavra, confia no Senhor e deixa Deus entrar na sua luta. Jesus é o grande símbolo das cidades de refúgio, um lugar onde podemos nos esconder até que o perigo passe. Ele cuida de nós nas tempestades. Como você aprendeu a buscar refúgio em Jesus e em outros lugares quando o dia mau chega? É nele, é através dele, é pelo poder dele que você vai ser vitorioso. Agora diga para mim, qual foi a sua experiência? Você já teve essa experiência? Quando você vê que tudo que você confiava falhou, mas o teu Deus não falha. Vamos para o tópico 4. Cuidado com as perguntas que não ajudam. Está lá em Eclesiastes 7:10-14. Quando as trevas se manifestam, existem perguntas que não nos ajudam diante do dia mau. A Bíblia está nos exortando a cuidarmos das perguntas que fazemos no nosso interior e que pouco pode nos ajudar. Nossas boas ou más ações são geradas em nossos pensamentos antes de ser executado. Como foi para você descobrir essa fórmula de confiança e resistência no dia mau? Faz uma análise. Como é que você reage? O dia mau está aí, nós estamos sempre tropeçando nele. Que perguntas são essas que fazemos ao nosso interior e que prejudicam a nossa vida cristã? Em tempo em que o dia que se apresenta é mau, devemos vestir a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e permanecer firme. Assim faz. Vamos fazer uma explicação detalhada. E não nos deixe cair em tentação. Não é um pedido para evitar testes. Deus pode permitir provas, mas o pedido é para não sermos vencidos por elas ou levados a pecar. O foco, significado é a palavra grega peirasmos. Pode significar tanto tentação para pecar, quanto teste para a prova. Aquilo que diz, a palavra original é a mesma, indicando um desafio de fé, como a tentação de Jesus, que não foi pecado, mas um teste de sua dependência de Deus, mas livra-nos do mal. Isso precisamos sempre ter no coração, orar. Eu faço as minhas orações por um grupo grande nas madrugadas, mas termino sempre, livra do mal, porque Jesus ensinou, não é? Que sempre orando, pedisse que livrasse do mal. Né? Libertação, um pedido para ser livrado da fonte e do poder do mal, o diabo e as situações pecaminosas. Ação e postura, pede-se não só proteção, mas também força para não abrir a porta para o mal, mantendo uma vida coerente com a oração. Então, você tem que orar, buscar Deus e ter uma vida voltada para Deus. Um crente que tropeça, que não guarda da palavra, está sempre pecando, sempre dando lugar às fraquezas, ele vai ser sempre um crente derrotado. Ele não vai ter força para orar, para cultuar, para adorar, para fazer nada. Né? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar em santidade. Né? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O contexto do Pai Nosso conclui parte da oração focada em Deus, santificar seu nome, vir do reino, fazer sua vontade e passa para as necessidades humanas, culminando nesse pedido de proteção contra o pecado. Enfatiza que a vida cristã envolve escolhas e que, ao pedir isso, estamos escolhendo o caminho estreito de Jesus, não largo do prazer e da perdição. Outro dia um irmão disse para mim, pastor, as igrejas estão crescendo, elas têm lá o caminho largo, mas elas estão crescendo. Aí eu pergunto, crescer a igreja com caminho largo, é esse o propósito da igreja?
Talvez uma pessoa perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? E Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Se o caminho é estreito, a porta é também. Então, não esqueça disso. Eu lá na igreja pode. Meu irmão, só pergunta a Jesus se você está fazendo, ele aprova, tá certo? Porque se a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, e o Senhor Jesus foi contundente quando disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, não é? Mas já tem que eu julgue as palavras, olha, as palavras que eu vos tenho dito. Essa o julgará no último dia. Você não vai ser julgado pelo o que o outro ou o outro ensinou, é pela palavra de Deus, é nela. Se alguém está te ensinando algo fora da palavra, fuja desse alguém. Porque está lá no capítulo de 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo o quê? A palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua verdade é a palavra. Você tem que primar teus ensinamentos, tuas instruções dentro da Bíblia. Fora dela, nada você deve ensinar. Amém? Então está aí. O caminho estreito de Jesus não é largo do prazer e da perdição. Em resumo, é uma oração por proteção, força e discernimento para não cairmos em tentação, confiando que Deus nos capacitará a vencer o mal e viver a sua vontade. Amém? Você quer fazer a vontade de Deus? A gente não ora sempre assim? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Vamos lá. Confiando que Deus nos capacitará para vencer o mal e viver a sua vontade. Em nossa oração dominical e diária, esse pedido deve ser repetido sempre. Livra-nos da dor, de doença, de tristeza, de tudo que sofremos no físico. Livra-nos de inimizade, de inveja, de discórdia, de lascívia, que é a luxúria, a sensualidade, de tudo que nos prejudica em espírito. Então está aí. Queridos, temos que nos guardar. Hoje nós temos um celeiro, ofertas abundantes de tudo que não presta, não é? O que você tem que fazer? Ouvir o que o salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Mas um filme pornográfico, etc. Dá mil desculpas. E Deus diz que não é a lascívia, não é? A luxúria, a sensualidade, tudo isso se afasta de Deus. Depois vai orar, está vazio. Vai para a igreja, não sente prazer em ouvir a palavra, porque o teu espírito, aquilo que se comunica com Deus, está definhado. Você está quase que, não é, fechando as portas para Deus e abrindo as portas para o pecado. Vamos lá, verso 14 e 15. Né? Se perdoardes aos homens. Certo pastor conta o seguinte, eu quero trazer uma ilustração aqui. Uma noite, a minha esposa chamou-me para falar a uma senhora da alta sociedade que chegara e pedira oração a ela, pediu a ela que orasse, essa senhora da alta sociedade. Estava enlutada, né? Ela estava enlutada e muito perturbada. Disse logo que não sabia o que pedir na oração, porque era inútil o que fazia 10 anos que não podia repetir o Pai Nosso. Quando perguntei a razão, respondeu: porque Deus nos perdoa quando nós perdoamos. E há uma mulher que não posso perdoar, porque seduziu, diz ela, o meu marido, que faleceu recentemente. Tenho experimentado tantas vezes repetir a oração dominical, mas não posso. Deus deu-me a resposta, como faz repetidamente aos que tratam com almas. Sabe que Cristo morreu pela senhora? Ela responde: sim. Disse ela, seu semblante mudado ao deixar de pensar em si mesmo para olhar para o Senhor. Se ele amava tanto a senhora, não quer dizer algo por ele? Ora, a senhora não pode perdoar aquela mulher pelo amor dela, mas não lhe perdoará por amor a Cristo, o Filho de Deus? É assim. Com este espírito, o Mestre nos ensina a orar.
a forma de petição respira o espírito filial, Pai, um espírito católico. Essa palavra católico não tem nada a ver com a religião católica. Católico quer dizer universal, não é? Espírito universal quer dizer universal. Pai nosso, um espírito de reverência. Santificado seja o teu nome, um espírito missionário. Venha o teu reino, um espírito de obediência. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, um espírito de dependência. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje um espírito de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? Um espírito de preocupação, não nos deixe cair em tentação. Um espírito de adoração, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? O alvo em oração deve ser de orar sempre no mesmo espírito. Mas livrai-nos do mal, do Pai Nosso, significa um pedido a Deus para sermos protegidos das tentações e do pecado do maligno, que é Satanás, e de todas as adversidades e forças negativas, reconhecendo nossa fraqueza e dependência da graça divina para resistir e vencer o mal em todas as suas formas físicas, espirituais e morais. Não é só pedir para afastar o mal, mas ser fortalecido para enfrentá-lo e não sucumbir, resumindo todas as outras súplicas de oração. Então está aí, nos livra do mal. O mal vem, como enfrentá-lo? Então a lição de hoje está trazendo para você como enfrentar o mal, como resistir o mal e como vencer o mal. Porque você tem que trazer essa luz bendita de Deus que iluminou a sua vida um dia, para você, por onde passar, irradiá-la, não é? E sempre tem um conselho que às vezes eu vejo pessoas tentando explicar coisa que nunca viveu, é muito difícil. Ah, mas é pela fé, tá certo, mas Deus não te quer vivendo só assim, pelas experiências dos outros, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Eu me lembro quando Jesus expulsou os demônios lá na cidade de Gadara, né? Que aquele endemoniado que tinha legiões, milhares de demônios no seu corpo, ele quis seguir Jesus, queria entrar no barco e continuar a viagem com Jesus. E Jesus disse, não, vai para os teus, olha só, e diga para eles o que Deus fez na sua vida. Como é que eu vou falar uma coisa que não aconteceu comigo, queridos? Eu digo que a maior lição de homilética está aí. Você, naturalmente, que as experiências são bem-vindas e nós queremos conhecer as experiências e nos edificar com elas. Mas nada como ter uma experiência pessoal com Deus. Porque essa experiência pessoal vai fazer com que você, nas grandes lutas, você creia no Deus da Bíblia, porque Ele agora é um Deus de você. Eu me lembro quando Eliseu ia substituir Elias, né? E Elias dizia, fica aqui que eu vou, não, onde você for eu vou também. Agarrou com ele, não largou Elias, né? Ele chegou no Jordão, Elias bate a capa e o Jordão serve, ele atravessa para o outro lado. Tudo isso encantava Eliseu, ver o que Deus usava Elias para fazer. Mas teve uma hora que Deus separou Eliseu de Elias e mandou uma carruagem, que alguém disse que Elias subiu numa carruagem. Aprenda a Bíblia mesmo, lê o texto. Não é? A carruagem os separou e ele subiu no redemoinho. E agora a capa caiu, olha só que coisa. A capa do homem caiu, ele pegou a capa de Elias e ficou sozinho. Agora imagine o que Eliseu ficou pensando naquela hora que ele ficou sozinho. Elias foi embora e ele estava ali, olhou para aquela capa, ele deu um grito, onde está o Deus de Elias? Mas ele não... Foi a última vez que ele falou no Deus de Elias. Pegou a capa e bate no rio, o rio se abre e ele atravessa. E o que aconteceu com Eliseu? Esqueça o Deus de Elias, ainda que ele esteja presente com Eliseu, mas não o Elias. Então agora é o Deus de Eliseu. E ele foi sábio, ele pediu o dobro
não é? Da unção que estava sobre Elias, e diz a história que Elias fez 7 grandes milagres, e Eliseu fez 14 grandes milagres, e o último ele não assistiu. Aonde estavam os ossos de Eliseu, caiu um cidadão morto, quando bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, era o 14º. Deus faz assim, até o osso do profeta ainda ia fazer o último milagre de Eliseu. Então vocês, olha que eu tenho Gênesis, estou falando em nome de Deus, o Gênesis, em nome de Jesus. Eu posso dizer, o Deus do Gênesis. Tenho visto ele fazer milagres, mas milagres, paralítico andar, entrar num lugar e Deus dizer tudo que vai fazer e continua fazendo, porque o nosso Deus não muda. E essa experiência pessoal com Deus é que faz com que você marche firme, olhando para o Senhor e fazendo a obra do Senhor. Amém, queridos? Tenha, busque e creia que o Deus da Bíblia está conosco hoje e Ele faz os mesmos milagres. Não é isso, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou do 16 ao 18 falar um pouco, deixa eu ver, tenho 15 minutos, falar um pouco sobre o jejum, não é? Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão. E outros o têm menosprezado por completo. Essa é a frase de John Wesley. Muitos crentes vivem hoje como se Mateus 6, 16 a 18 tivesse sido arrancado das suas Bíblias. Mas não temos nenhuma razão para destacar mais ou dar é orar do que jejuar. Mateus 6, 16 a 18 no Novo Testamento instrui sobre como jejuar. Não se deve fazer isso para ser visto pelos homens, como os hipócritas, que parecem tristes e desarrumados para receber elogios, pois já receberam sua recompensa. Ao invés disso, deve-se jejuar em segredo, cuidando da aparência, lavando o rosto, ungindo a cabeça, para que somente Deus que vê no oculto recompense o fiel. O trecho enfatiza a sinceridade e a intenção correta, agradar a Deus e não os homens, nas práticas religiosas. Quem praticava o jejum? O povo de Israel recebeu ordem de jejuar uma vez por ano no dia da expiação. Está em Levítico 16, 29 a 31, eu vou ler, né? E isto vos será por estatuto perpétuo. Olha só, estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrine entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Aqui em Levítico 23, 26 a 32, nós temos outra recomendação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as habitações. Então vocês veem que no Antigo Testamento havia todo esse cuidado no jejum. Nós temos também lá em Zacarias 7, de 1 a 7, que diz: aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarazé e Regem Meleque
e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuaste, pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Olha a pergunta de Deus, né? E quando comeste, quando bebeste, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada? E assim o Senhor aplicou, não é? Nós vamos para o Novo Testamento, não é, que diz: e os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, está lá em Lucas 18:12. Né? Então nós vemos que isso também acontecia. Os apóstolos jejuavam, está lá em 2 Coríntios 6:5. Sabemos que os reformadores protestantes, eles jejuavam. Espera-se que a igreja hoje continue exercitando a prática do jejum. O jejum é um meio e não um fim em si mesmo. O jejum não obtém um favor automático de Deus, pois se não for acompanhado de uma conduta correta, sua prática ela fica sem sentido. Está lá em Isaías 51:2, não é? E Jesus cumpriu o verdadeiro jejum, que é servir a Deus não apenas em palavra da boca para fora, ou louvores que não alienam da realidade, mas servir a Deus e ao próximo. Onde alguém está sofrendo, ali Deus está. Então nós percebemos que o jejum faz parte da igreja também. Tenhamos ações e não apenas orações. Participe da comunidade para que sejamos fortes para causar mudança no bairro. Não é? Está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Há muita gente a acolher e há muitas bocas a alimentar. Há muitas injustiças a denunciar. Viver a fé é enfrentar tudo isso com coragem, mesmo que venham as perseguições. Trabalhemos com fé, esperança e amor para um mundo mais justo e para que haja vida digna para todas as pessoas. Assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, queridos, está aí sobre o jejum, né? Falando que disse mais o Senhor, está lá em Jeremias 14:11-12. Disse mais o Senhor: não rogue por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocausto e ofertas de alimento, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Não deve chamar a atenção para nós mesmos, mas expressar nossa humildade diante de Deus, que tudo conhece. Então o jejum tem que ser para Deus, sempre com um propósito, né? Por que vamos jejuar? Às vezes, alguns irmãos dizem: pastor, nós precisamos fazer uma campanha, que essa família está assim, assim, até jejuar por ele. Então nós temos que entrar num período, cada um fazendo o seu voto, vamos levantar um clamor para aquela vida, né? O que é jejum? O jejum é abstenção total ou parcial, ou absoluta de alimento ou água. Vamos aprender o que é o jejum. Primeiro, o jejum parcial, aquele que nos abstemos de algum tipo de alimento. Exemplo de Daniel e seus companheiros. Está lá em Daniel 1:8-15. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, então comeu só legumes. Tinha muita comida que era oferecida aos deuses pagãos e depois ele se alimentava. Já Daniel, com seus companheiros, tomaram esse propósito. Total, esse é o parcial, só se abstendo de algum tipo. Total, não comemos, mas bebemos água. Então você não come nada, mas bebe água. Esse é total. Absoluto, não comer nada e não beber água. É o exemplo de Moisés, 40 dias, mais de
É o exemplo de Moisés, 40 dias, e de Jesus também, 40 dias. Temos ainda o exemplo de Esther, que fez um jejum de 3 dias, está lá em Esther 4:16, e Paulo também de 3 dias, está lá em Atos 9:9. Mas sempre tem um propósito, né? O período de tempo longo ou curto, a critério de quem vai jejuar, sempre com razões específicas. Amém? Você coloca o assunto diante de Deus e entra em jejum. Com certeza agrada a Deus. Quando o jejum é praticado? O jejum sempre foi praticado em ocasiões de grandes decisões. Nós temos o caso de Josafá, que está lá em 2 Crônica 21:4, eu já comentei, não é isso? Então, também em Esdras 8:21-23, então apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus e para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Agora está o 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Agora, veja Neemias, né? Ele recebeu liberdade do rei de ir lá visitar o seu povo, fazer o trabalho que ele propôs fazer, mas ele ia passar por muitos campos de adversários. Aí ele falou: vou pedir o rei para me dar soldado, para me guardar. Ele vai dizer: e o Deus que você falou que é com você, que é com o teu povo, cadê ele? Coisa séria, irmãos. Você às vezes dá testemunho para todo mundo, mas depois não demonstra que tem essa confiança no teu Deus. Então vamos confiar, né? Vamos confiar, vamos pregar e viver o que pregamos. Misericórdia, né? E ele continua: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. A Esther 4:16 se refere ao versículo bíblico, né? Que fala quando ela convoca um jejum. Amém, querido? Vamos lá. Em tristeza, né? 1 Samuel 31:13, no livro de 1 Samuel, descreve os homens de Jabes tomaram os ossos de Saúl, de seus filhos, e sepultaram debaixo de uma árvore de tamargueiro em Jabes, e jejuaram por 7 dias, um ato de luto e honra após a morte deles em batalha contra os filisteus. Então nós estamos vendo aí como é o trabalho feito, a importância do jejum, tá certo? Lá em Juízes 20:26 descreve um momento em que, louvado seja o Senhor, um momento crucial da guerra civil de Israel contra a tribo de Benjamim, onde todo o povo subiu a Betel, chorou, jejuou, ofereceu sacrifícios ao Senhor, buscando orientação divina após as derrotas anteriores, para ver se deveriam continuar, né, lutando contra os benjamitas, recebendo a resposta dele para avançar novamente para a batalha, né? E quando vamos na direção e na palavra do Senhor, a vitória é nossa. Devemos concluir esta lição lembrando a todos que o Deus da Bíblia odeia a hipocrisia, pois Ele é o Deus da verdade e da realidade, e ama a verdade no íntimo. Estejamos conscientes de que estamos sempre na sua presença e que a nossa dádiva, a nossa oração e o nosso jejum devem ser para agradá-lo. Amém, queridos? Estou encerrando essa aula. Foi a nossa primeira aula. Espero em Deus que você tenha sido grandemente abençoado. E nós agora vamos estar chamando 137 do cantor. 137 do cantor cristão, para encerrarmos esta aula com este louvor. Amém? 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe grandemente. Vamos lá? Enquanto Salvador teu livro ler,
Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, amados, um bom domingo a todos, Deus nos abençoe. Não esqueça, ao meio-dia temos o clamor do meio-dia, às 18 horas o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas nós estaremos transmitindo o nosso culto de Santa Ceia na sede. Mas ao povo da sede, não esqueça, 16 horas a nossa escola bíblica, esteja presente, e vai ser uma alegria muito grande, né? O primeiro domingo do ano, vamos estar na casa do nosso Deus. Vamos começar o ano na casa do Pai. Ah, mas eu tenho. Você tem todo dia. Hoje é o dia do Senhor. Vamos dedicá-lo ao Senhor e nos esforçarmos para estarmos na sua casa adorando. Amém, queridos? Deus abençoe, uma boa semana. Tudo de bom para vocês. Né? E agora eu quero conhecer os aniversariantes. Quem fez aniversário esta semana? Você fez aniversário? Parabéns, Deus te abençoe. Multiplique essa data por muitos e muitos anos. Vamos recitar o versículo do aniversariante. É o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Amém? Não esqueça, os irmãos, que hoje é dia de Santa Ceia. Vamos, às 18 horas, estaremos ministrando a Santa Ceia. O nosso culto aos domingos começa às 16 horas com a escola e termina às 20 horas com hoje a ceia, né? Estejam presentes, com certeza é dia de lembrarmos da morte do Senhor, grande sacrifício, né? Que até hoje continua salvando, libertando, transformando, curando e levando para o céu aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Oramos agora, encerrando. E eu digo para vocês, até logo mais às 18 horas, com o nosso culto de Santa Ceia. Pai, obrigado que nós estamos na Tua presença, te agradecendo. Quero pedir que abençoe os aniversariantes, multiplicando esta data, lhes dando saúde. Abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, dá paz a eles, Senhor. Também a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, para revelar Deus, para revelar Jesus a este mundo, ó Pai. Dá que façamos de maneira, ó Deus, gloriosa, porque o nosso Deus nunca, mas nunca mesmo, deixou aqueles que o buscam sem resposta. Abençoa os cultos presenciais, os cultos online, Pai, que em tudo aqueles que não têm mobilidade para estar na Tua casa sejam abençoados. Mas aqueles que têm, não deixe que fiquem em casa preguiçosos, mas desperta, a Tua palavra, desperta, Tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pai, é tempo de buscar o Senhor. A Tua palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Dá que haja esse despertamento no Teu povo, Pai. É a oração que te fazemos, com oração em nome de Jesus e ação de graça. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.